O ancião Apache interrompeu o ritual no exato momento em que o vento mudou de direção. Seu corpo rígido pareceu ouvir algo que ninguém mais podia. Então, ele disse, com a voz quebrada pelo tempo: "O homem do pó atravessou a fronteira invisível. E o destino da tribo já não pertence apenas aos nossos pés." Naquele mesmo instante, a muitos quilômetros dali, um cowboy solitário desmontava do cavalo, sem saber que seu nome já havia sido pronunciado ao redor do fogo sagrado. O deserto do Arizona não perdoava homens que se demoravam demais em pensamentos. Ainda assim, James Cole parou. O sol já descia quando ele desmontou ao lado de um velho poço seco, cercado por pedras gastas e silêncio. O cavalo bufou, cansado da jornada longa demais, e James passou a mão pelo pescoço do animal com um cuidado quase reverente. Aos 47 anos, James carregava marcas que não vinham de batalhas, mas de escolhas. O cabelo escuro já mostrava fios grisalhos. O rosto, sulcado pelo sol, era o de um homem que aprendera a não pedir nada ao mundo. Ele não estava fugindo, mas também não estava indo para lugar nenhum. Desde que vendera a pequena fazenda herdada do pai, James se tornara um desses homens que cruzavam o velho oeste sem raízes, consertando cercas aqui, guiando gado ali, dormindo sob estrelas que não faziam perguntas. Naquela tarde, porém, algo o incomodava. O silêncio parecia cheio demais. James sentiu primeiro na pele, um arrepio que nada tinha a ver com o vento. Depois, uma pressão estranha no peito, como se estivesse sendo observado não por olhos humanos, mas por algo antigo. Ele se virou lentamente. Nada. Apenas o deserto, vasto e impassível. "Estou ficando velho", murmurou para si mesmo. Ainda assim, naquela noite, sonhou com fogo. O fogo não queimava, ele cantava. James estava de pé diante de uma fogueira enorme, mas não sentia calor. Ao redor, sombras se moviam como espíritos antigos. Não havia medo, apenas a sensação inquietante de estar onde não deveria estar. Então, uma voz surgiu atrás dele. "Você chegou tarde, mas não tarde demais." James se virou. Um velho Apache o encarava. A pele marcada pelo tempo, os olhos profundos como poços antigos. Ele usava um colar de ossos e penas e apoiava-se em um cajado talhado com símbolos que James não compreendia. "Quem é você?" perguntou James, a voz ecoando no vazio. O ancião sorriu com tristeza. "Sou aquele que vê quando o mundo fecha os olhos." O velho ergueu o cajado e apontou para o peito de James. "Você carrega a poeira dos dois caminhos, e isso o torna perigoso e necessário." "Eu não pertenço a tribo nenhuma", respondeu James com firmeza. "Sou só um homem." "É isso que você pensa", disse o ancião. "Mas a profecia não fala de heróis, fala de homens cansados." O fogo subiu de repente. James acordou ofegante, com o coração disparado e a sensação de que algo havia mudado para sempre. Muito longe dali, em um vale protegido por colinas e árvores antigas, a tribo Apache reunia-se em silêncio. O mesmo ancião do sonho, Tashunka Nahi, guardião da palavra antiga, permanecia sentado diante do fogo, respirando com dificuldade. Os líderes da tribo o aguardavam. Por fim, ele falou: "O homem do pó caminha entre nós sem saber." Um murmúrio percorreu o círculo. "Um branco?" perguntou um dos guerreiros mais velhos, com desconfiança. "Um homem", corrigiu o ancião, "que nasceu longe demais para pertencer e perto demais para ignorar." Uma mulher deu um passo à frente, Kimi. Ela não usava pinturas de guerra. Seu rosto era firme, os olhos atentos. Havia beleza nela, mas não era o tipo que implorava a atenção. Era a beleza da terra que sobrevive. "O que a profecia diz exatamente?" perguntou ela. Tashunka Nahi a olhou por um longo momento. "Diz que quando o mundo antigo estiver prestes a se romper, um homem sem raízes será testado pelo coração da tribo. E se ele falhar,
questionou o outro ancião. O velho fechou os olhos. Então perderemos mais do que terras. Kimi sentiu um aperto estranho no peito. Sem saber por quê, ela teve certeza de que seu destino estava ligado àquele homem desconhecido. James não planejava se aproximar de território Apache, mas o destino raramente pede permissão. 2 dias após o sonho, seu cavalo se feriu ao pisar em uma pedra solta. Nada grave, mas suficiente para forçar James a buscar ajuda, ou pelo menos água. Quando avistou o vale, soube imediatamente onde estava. Droga, murmurou. Antes que pudesse decidir recuar, vozes surgiram. Não gritos, não ameaças, apenas presença. E então ela apareceu. Kimi caminhou à frente dos outros, o olhar firme, o corpo ereto. Ela parou a poucos metros dele. Você está longe do caminho, cowboy, disse em inglês claro, sem hostilidade. James levantou as mãos devagar. Não estou procurando problemas. Meu cavalo se machucou. Ela o observou como quem pesa uma verdade invisível. Problemas raramente são procurados, respondeu. Eles encontram quem precisa deles. Os olhos deles se cruzaram. E algo antigo, mais antigo que medo ou desconfiança, despertou entre os dois. James foi levado ao vale não como prisioneiro, mas como convidado sob observação. Nada lhe foi explicado, e ainda assim tudo parecia carregado de significado. Kimi acompanhou cada passo dele, não como vigia, mas como alguém tentando entender um sinal que não pedira. À noite, enquanto James se acomodava perto do fogo, sentiu novamente aquela pressão no peito. O ancião aproximou-se. Você sonhou comigo, disse Tashunka Nahi, sem rodeios. James engoliu em seco. Sim. Então sabe por que está aqui? Não, respondeu James, mas sei que não é por acaso. O velho assentiu. O acaso é um luxo que o destino não conhece. Kimi observava em silêncio. Ela não sabia ainda, mas o mundo que conhecia estava prestes a mudar. Não por guerra ou confronto, mas por escolhas difíceis, sentimentos proibidos e valores que seriam colocados à prova. E enquanto o fogo crepitava, a profecia começava a se cumprir. O sol ainda mal tocava o topo das árvores, quando Tashunka Nahi pediu que todos se reunissem. O fogo sagrado ardia abaixo, como se também aguardasse. Homens, mulheres e crianças formaram um grande círculo silencioso. O vento carregava o cheiro de terra úmida e algo mais difícil de definir, expectativa, talvez medo. James sentiu o peso de cada olhar sobre si. Ele não estava amarrado, não estava cercado. Ainda assim, nunca se sentira tão exposto. Kimi permanecia alguns passos à frente dele, ao lado do ancião. Seu rosto estava sereno, mas os olhos denunciavam tensão. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo. Tashunka Nahi apoiou-se no cajado e falou. A palavra antiga despertou. Um murmúrio correu pelo círculo. Por gerações, continuou o ancião, nossa tribo caminhou entre sinais e silêncios. Esperamos mesmo quando não sabíamos o que. Agora sabemos. Ele voltou o olhar para James. O homem sem raízes foi anunciado antes mesmo de nascer. James sentiu o estômago se contrair. Ele não veio como conquistador. A voz do velho era firme. Veio como alguém que perdeu tudo, e por isso pode compreender o valor do que ainda resta. Um dos líderes mais jovens se adiantou, visivelmente incomodado. Ele é branco. Viveu segundo leis que não são as nossas. E por isso mesmo será testado, respondeu Tashunka Nahi. Não por armas, mas por respeito. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então o ancião concluiu. Enquanto durar o ciclo da lua, o forasteiro viverá entre nós. Se honrar nossas tradições, permanecerá sob nossa proteção. Se falhar, partirá levando apenas o que trouxe. Todos sabiam, aquilo era mais do que hospitalidade.
Era julgamento. James foi conduzido a uma pequena cabana de madeira e barro, simples, mas sólida. Nada lhe foi imposto, mas tudo era observado. Cada gesto, cada palavra. Ele sentia isso, não como hostilidade aberta, mas como uma muralha invisível construída por séculos de dor e desconfiança. Enquanto organizava seus poucos pertences, Kimi apareceu à entrada. Não costumo ser guia de forasteiros, disse ela sem rodeios. Não costumo ser o centro de atenção de uma tribo inteira, respondeu James com um meio sorriso cansado. Ela não sorriu de volta. O que está acontecendo aqui não é sobre você se sentir confortável. James assentiu. Imaginei. Ela entrou, observando o espaço. A profecia não é uma promessa, continuou Kimi. É um aviso para nós e para você. E você acredita nela? Perguntou James. Kimi hesitou. Eu acredito que há coisas que nos encontram, mesmo quando tentamos ignorá-las. Os olhos deles se cruzaram novamente, e aquele silêncio estranho voltou a se formar. Denso, carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear ainda. Vou te mostrar onde buscar água, disse ela por fim. E o que pode, ou não pode fazer. Agradeço, respondeu James. De verdade, ela o observou por um instante mais longo do que o necessário. Ainda não agradeça. Os dias que se seguiram foram uma sequência de aprendizados silenciosos. James observava antes de agir. Falava pouco. Perguntava apenas quando necessário. Ele percebeu rapidamente que ali o respeito vinha do comportamento, não de discursos. Viu como os mais velhos eram servidos primeiro. Como as crianças aprendiam ouvindo histórias, não ordens. Como cada gesto carregava significado. Kimi o acompanhava sempre que podia, não como vigilante, mas como ponte. Aqui, nada pertence a um homem sozinho, explicou certa vez, enquanto caminhavam perto do rio. Nem a terra, nem as decisões. No meu mundo, respondeu James, passamos a vida tentando possuir coisas que acabam nos possuindo. Ela o encarou, surpresa pela sinceridade. Você fala como alguém que já perdeu muito. James desviou o olhar. Perder ensina rápido. Ela não insistiu. E isso, para ele, significou mais do que qualquer pergunta. À noite, James voltou a sonhar com o fogo, mas agora o sonho mudava. Kimi estava lá. Não dizia nada, apenas o observava, como se esperasse que ele entendesse algo sozinho. Nem todos aceitavam o que estava acontecendo. Alguns viam James como ameaça, outros como erro. Estamos abrindo espaço demais, disse um dos guerreiros mais antigos durante uma reunião privada. O mundo dos brancos não respeita promessas. Este homem não fala como eles, retrucou outro. Palavras não mudam sangue, insistiu o primeiro. Kimi ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso da divisão crescer. Mais tarde, encontrou James sentado perto do fogo, observando as chamas como quem busca respostas nelas. Eles não confiam em mim, disse ele sem que ela precisasse falar. Confiança não se pede, respondeu Kimi. Se constrói ou não acontece. E você? Perguntou James, finalmente. Confia? Ela demorou a responder. Eu confio no que vejo. Fez uma pausa. E vejo um homem tentando não errar. James soltou um suspiro lento. Não sei se isso será suficiente. Kimi sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. A profecia nunca prometeu facilidade. Com o passar dos dias, algo se tornava impossível de ignorar. James e Kimi se entendiam nos silêncios, nos olhares que duravam um segundo a mais, na forma como o mundo parecia diminuir quando estavam próximos. Era perigoso, não porque fosse proibido por regras explícitas, mas porque mexia com estruturas antigas. Kimi sentia isso claramente. Ela fora criada para pensar primeiro na tribo, sempre. Sentimentos pessoais vinham depois, se viessem. E ainda assim,
Quando James falava de sua vida errante, de noites solitárias sob o céu aberto, algo nela se reconhecia. Você nunca pensou em criar raízes de novo? Perguntou ela certa noite. James olhou para o céu estrelado. Pensei, mas raízes exigem certeza. E eu nunca mais tive isso. Ela o observou com atenção. Talvez... Começou, mas parou. Talvez o quê? Incentivou ele. Kimi balançou a cabeça. Nada, ainda. O vento soprou entre eles, carregando palavras não ditas. Naquela mesma noite, Tashunka Nahi chamou Kimi até sua cabana. Você sente, disse ele antes mesmo que ela falasse. Kimi não negou. O coração não segue profecias, continuou o ancião, mas sofre as consequências delas. O que o senhor vê? Perguntou ela com voz baixa. Tashunka Nahi fechou os olhos por um instante. Vejo escolhas. Abriu-os novamente. E vejo que você será uma delas. Kimi sentiu o peso daquilo se instalar em seu peito. E James? Ele ainda não sabe, respondeu o velho. Mas aprenderá. Pela dor ou pela coragem. A lua cheia nasceu grande e silenciosa, como um olho antigo observando o vale. Para a tribo Apache, aquela não era apenas uma noite bonita, era uma noite de escuta. O mundo espiritual se aproximava, e quem estivesse diante dele precisava estar inteiro, ou seria revelado. James sentiu isso no ar antes mesmo de alguém explicar. Kimi o encontrou à beira do rio, onde ele costumava ficar quando precisava pensar. Hoje você será visto, disse ela sem rodeios. Estou sendo observado desde que cheguei, respondeu James. Não assim. Ela explicou o ritual com poucas palavras. Não havia provas físicas. Não havia punições visíveis. Apenas perguntas antigas, feitas de formas que não admitiam respostas vazias. Se mentir, completou Kimi, não será expulso. Será esquecido. James engoliu em seco. Isso parece pior. Ela assentiu. O círculo foi formado longe das cabanas, em um espaço aberto cercado por pedras. O fogo ardia no centro, baixo, controlado, não para aquecer, mas para iluminar. James entrou sozinho. Sentiu o coração bater forte, mas não desviou o olhar. Ele aprendera rápido que ali, baixar os olhos sem motivo era sinal de fraqueza ou mentira. Tashunka Nahi começou. Você atravessou terras que não eram suas. Por que não voltou quando percebeu onde estava? James respirou fundo. Porque meu cavalo estava ferido. Fez uma pausa. E porque senti que, se virasse as costas, estaria fugindo de algo que precisava enfrentar. Um murmúrio percorreu o círculo. O que você perdeu antes de se tornar um homem sem raízes? Perguntou outro ancião. James fechou os olhos por um breve segundo. Uma mulher. Abriu-os novamente. E um filho que nunca chegou a nascer. O silêncio foi absoluto. Kimi sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe no peito. Por que você continua caminhando? Perguntou Tashunka Nahi. James encarou o fogo, porque parar significaria aceitar que nada do que vivi teve sentido. O fogo crepitou mais alto, como se reagisse. Após o ritual, James foi deixado sozinho perto do fogo apagado. Aquilo fazia parte do processo. Era o momento em que o espírito falava sem intermediários. Kimi aproximou-se depois de algum tempo. Eu não sabia, disse ela com a voz baixa. Ninguém sabia, respondeu James. Ela sentou-se ao lado dele. Perder um filho muda a forma como se olha para o futuro. James assentiu lentamente. Depois disso, nada parecia fixo o suficiente para permanecer. Kimi sentiu uma dor estranha, misturada com compreensão. A profecia começava a ganhar contornos humanos demais. Talvez, disse ela, você não tenha sido trazido aqui para salvar ninguém. James a encarou. Então para quê? Ela sustentou o olhar. Para aprender a ficar.
As palavras ficaram entre eles, pesadas e frágeis ao mesmo tempo. Naquela noite, Kimi não conseguiu dormir. Sentia-se dividida entre tudo o que fora ensinada e tudo o que estava sentindo. O ancião estava certo. O coração não seguia profecias, mas também não ignorava chamados. No dia seguinte, James foi convidado a participar das tarefas diárias, não como visitante, mas como alguém que começava a pertencer. Alguns ainda o observavam com reserva. Outros começavam a aceitar sua presença. Mas o verdadeiro conflito estava entre ele e Kimi. Cada gesto cuidadoso, cada palavra contida, cada momento em que a distância entre eles parecia menor do que deveria ser. Isso não é simples, disse Kimi certa tarde enquanto caminhavam. Nunca é, respondeu James. Ela parou. Se você ficar... Começou, mas não terminou. James esperou. Se eu ficar, disse ele por ela, não será só por mim. Os olhos dela brilharam com algo que não era medo. E isso é o que mais me assusta, confessou. Naquela noite, Tashunka Nahi pediu que James e Kimi fossem até ele juntos. O velho parecia mais cansado do que nunca. A profecia foi dita em partes, começou, porque o futuro não se revela a quem não está pronto. Ele olhou para James. Você não é o salvador da tribo. James sentiu um alívio estranho. Você é o espelho. O ancião voltou-se para Kimi. Através dele, veremos se somos capazes de mudar sem nos perder. E se falharmos? Perguntou Kimi. Então permaneceremos vivos, mas vazios. O silêncio que se seguiu foi pesado. James respirou fundo. O que o senhor espera de mim? Tashunka Nahi o encarou com firmeza. Que escolha ficar mesmo quando tiver permissão para partir. Na manhã seguinte, James recebeu algo inesperado. Seu cavalo estava curado o suficiente para viajar. Ninguém o impediu. Ninguém falou nada. Era o teste final. Kimi o encontrou preparando a cela. Eles estão deixando você escolher, disse ela. Sim. E o que você vai fazer? James parou, segurando as rédeas. O vale parecia diferente agora. Não mais como abrigo temporário, mas como algo que podia se perder. Ele olhou para Kimi. Ainda não sei. Ela assentiu, compreendendo o peso daquela resposta. O sol nasceu lento, como se também aguardasse. James permaneceu parado ao lado do cavalo por muito tempo. A sela estava ajustada, as rédeas prontas. Tudo indicava partida, mas o vale respirava. Havia algo diferente naquele silêncio. Não o vazio que sempre o acompanhara em suas jornadas solitárias, mas um silêncio cheio de presença, de continuidade. Ele passou a mão pelo pescoço do cavalo, sentindo o calor do animal. Você também sente, não sente? Murmurou. O cavalo não respondeu, mas permaneceu imóvel. James olhou em volta. Crianças brincavam ao longe. Mulheres preparavam o alimento da manhã. Homens conversavam em voz baixa. Ninguém o observava diretamente, mas todos sabiam. A escolha estava sendo feita ali, sem palavras, sem pressão. Kimi observava de longe, sem se aproximar. Ela aprendera que algumas decisões precisavam nascer sem testemunhas próximas demais. James respirou fundo e soltou as rédeas. James não anunciou sua decisão. Simplesmente não partiu. O cavalo foi levado de volta ao abrigo. A sela permaneceu encostada na parede da cabana. O dia seguiu. E foi assim que a tribo entendeu. Ele escolhera ficar. Tashunka Nahi observou tudo da entrada de sua cabana. Um leve sorriso curvou seus lábios cansados. A profecia se move, murmurou. Ainda assim, nada estava resolvido. Ficar não significava pertencimento automático. Escolher não partir não apagava diferenças. James sentiu isso nos pequenos gestos, no respeito cauteloso, na aceitação sem celebração. Ele agora era parte do ritmo, mas ainda não do coração coletivo. E estava tudo bem. Pela primeira vez em muitos anos,
Ele não precisava ser tudo de uma vez. Kimi se aproximou dele ao entardecer. Eu vi, disse apenas. James assentiu. Não sabia se conseguiria partir, respondeu. E isso me assustou. Ela sorriu de leve. O medo não é sinal de fraqueza. É sinal de que algo importa. Eles caminharam juntos até o rio. O sol tingia a água de dourado, como se o mundo estivesse em paz por alguns instantes. O que acontece agora? Perguntou James. Kimi pensou antes de responder. Agora, você aprende o que significa ficar sem possuir. E eu aprendo o que significa sentir sem trair quem sou. James parou e a encarou. Eu nunca pediria que você escolhesse entre mim e seu povo. Ela sustentou o olhar. Eu sei. Fez uma pausa. E é por isso que posso escolher você, sem deixar de ser quem sou. Não houve beijo, não houve promessa exagerada. Apenas mãos que se tocaram, com respeito e intenção. E isso foi suficiente. Dias depois, Tashunka Nahi chamou James para uma conversa final. O ancião estava fraco, mas lúcido. A profecia não falava de união entre povos, disse ele. Falava de equilíbrio. James ouviu em silêncio. Você mostrou que um homem pode carregar 2 mundos sem tentar dominar nenhum. O velho respirou fundo. Isso era o que precisávamos lembrar. E Kimi? Perguntou James. Ela é o futuro que aprende a dialogar com o passado. Tashunka Nahi estendeu a mão e tocou o braço de James. Você chegou aqui sem raízes, porque suas raízes ainda estavam procurando terra. James sentiu um nó na garganta. Obrigado por me permitir ficar, o ancião sorriu. Você não pediu permissão. Fechou os olhos por um instante. Você escutou. Na lua seguinte, a tribo reuniu-se novamente ao redor do fogo. Não para anunciar guerras, não para lamentar perdas, mas para contar histórias. Tashunka Nahi falou pela última vez diante de todos. A profecia se cumpriu. O homem do pó não nos salvou. Ele nos lembrou quem somos quando escolhemos com o coração desperto. James permaneceu em silêncio. Kimi sentiu lágrimas discretas escorrerem, sem vergonha. A profecia não trouxera um herói. Trouxera um homem disposto a ficar quando partir seria mais fácil. Meses depois, James ajudava a consertar cercas próximas ao vale. Não como dono da terra, mas como guardião temporário. À noite, sentava-se ao lado de Kimi para ouvir histórias antigas, algumas tristes, outras cheias de riso. Eles não prometeram eternidade, prometeram presença. E isso, no velho oeste marcado por perdas, era o mais raro dos compromissos. Enquanto o fogo crepitava sob o céu estrelado, James entendeu finalmente. O destino não o trouxera até ali para mudar o mundo. Trouxera para que ele aprendesse a pertencer sem possuir e a amar sem apagar suas origens. E assim, entre 2 mundos antes separados, um novo caminho se formava, não pela força, mas pela escolha.